sabe o que é arte-terapia? Não sei. Utilizando da arte para terapia pessoal, da saúde da pessoa. Você sabe o que é arte-terapia? Não. Terapia de florais. Também alguma coisa relativa a chá, sei lá, coisa assim, né? Florais. Deve ser alguma coisa a respeito, sei lá, você fazer através das plantas, não sei o quê. E terapia dos florais? É coisa de rico, eu não sei de nada. E deixa você bem leve, bem saudável, deve ser. Oi, no programa de hoje nós vamos falar sobre duas terapias complementares bem especiais. A arte-terapia e a terapia dos florais. A terapia dos florais utiliza a essência das flores para dar suporte aos tratamentos, levando as pessoas a uma vida mais equilibrada. O sistema terapêutico floral, ele, assim como outras terapêuticas alternativas, ela não trata a doença, ela trata o doente. Então, ela ajuda o paciente a se curar. Então, por exemplo, um paciente que tem depressão e ele apresenta uma gastrite, mais importante que curar a gastrite dele vai ser curar aquela depressão que ele tem, porque ela provavelmente é o início da doença dele. Já a arte-terapia utiliza as expressões artísticas para nos ajudar em vários aspectos da nossa saúde. Eu não consigo ver a arte num tratamento específico. A arte pode trabalhar com pessoas com depressão, com pessoas com ansiedade, com pessoas com deficiências motoras, né? Ela trabalha nessa deficiência, ela trabalha nesse reconhecimento do homem. Ele passa a se reconhecer numa outra instância, em um outro estado. O programa Vida Saudável começa em instantes, não perca. O que parece ser apenas simples brincadeira pode ir muito além da alegria de pintar. A arte-terapia atua desde a questão motora até a liberdade de criação, que permite a expansão da personalidade, fazendo valer as verdadeiras características do ser humano sem imposições. Quando eu dou um papel para uma criança, ele é apenas um papel. E quando eu dou para ela tintas para que ela escolha, aí ela começa a fazer uma leitura do mundo. Cada criança, dependendo da sua idade, terá uma leitura de mundo. E eu acho que nesse momento é que a gente pode trabalhar os diferentes, entre aspas, problemas dessa criança, certo? Então, quando ela pinta, quando ela desenha, ela se revela. E cabe a esse terapeuta entender e conversar com ela sobre essa revelação, né? Embora a arte seja uma coisa que pode emocionar ou não, mas nesse momento ela está se revelando. É nesse momento que ela trabalha a sua emoção, a sua visão de mundo. Então a arte entra não como uma alternativa, ela não é uma alternativa. A arte é a leitura que o indivíduo faz do mundo que ele traz com ele. A arte-terapeuta Graça Leal sabe bem o que isso significa. Em vez de dar remédios, ela sugere que os pais deem papel e tinta para que, a partir da motivação, as crianças possam ter uma vida verdadeiramente saudável. Eu acho que dê menos remédio. Invista em papel, invista em tintas que podem ser recicladas. Se você tiver esse tempo, porque o que as crianças e os jovens precisam é de um tempo para eles, né? A vida moderna, ela é super fascinante, mas em compensação ela rouba a relação das pessoas, dos indivíduos entre si. Ela rouba a humanidade que existe em todos os homens e mulheres e crianças, né? A gente, em vez de você estar tão preocupado, eu tenho que dar remédio, ela não tem atenção, ela tem déficit de atenção, ela tem déficit de aprendizagem, invista um pouco do seu tempo nisso. Dê papel, dê tinta e deixe ela experimentar. Forneça o conhecimento e permita a experiência. É mais ou menos por aí. Se você faz isso, se você investe nessa criança, se você escuta essa criança, se você vê o que essa criança faz, com certeza
ela vai estar bem melhor do que se estivesse tomando remédio. O remédio rouba a infância, muitas vezes. O remédio rouba a expressão, né? O remédio serve para a gente ficar tranquilo. Os pais, não as crianças ainda. Oi? Graça explica que a arte como terapia era usada desde a pré-história. Através das diversas expressões, homens conseguem descobrir novas possibilidades e obter conhecimento pelo que faz, encontrando o caminho mais importante, da autoestima e da felicidade. A arte, como um todo, é um universo na vida do homem. A gente, de repente, acha que a arte é uma descoberta recente, é uma descoberta da modernidade, é uma descoberta dos anos passados. Não é nada disso. A arte existe com a história do homem. A gente tem a arte desde a pré-história. Os homens iam para caça e quando voltavam faziam os seus registros nos seus muros, nas suas cavernas, né? A arte não é feita para a criança. A arte é feita para a criança, para o dependente químico, seja ele de que química for, do crack, do álcool, do fumo. A arte, ela é a facilitadora da expressão do homem. E ela não está ligada à infância, à escola, ela está ligada ao homem, ao velho, ao adolescente, à pessoa madura. Ela é fundamental. Sem a arte, a gente fica opaco, a gente fica sem luz. Esse é o meu entendimento como arte educadora, como terapeuta. Então, é preciso que a gente invista. É preciso que quem determina o conhecimento, entre aspas, né, nas escolas, nas esferas para além da nossa força e do nosso poder, deviam ter um outro olhar sobre a arte. Ela não é para fazer o dia da festa da escola, ela é para fazer a comemoração da vida do homem, sabe? Ela tem que estar num bojo, num contexto da vida dele. Não importa qual seja a forma dessa expressão, né? Ela pode ser do mesmo jeito que ela é com desenho, com a pintura, ela pode ser com a cerâmica, ela pode ser com a leitura, ela pode ser com a criação de um objeto, né? Ela pode ser como uma instalação. Enfim, a arte permeia a vida do homem, desde que ele nasce até quando ele morre. Há 30 anos trabalhando com esse tipo de terapia, Graça tem vários exemplos de sucesso a apresentar. As principais conquistas são sempre a partir de novas leituras do mundo, reconhecendo o potencial de cada uma das pessoas que desabrocham a partir da arte. Eu comecei esse trabalho nos anos 80, quando eu fiz uma formação na Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro. E depois fui para o Dr. Anísio Silveira fazer um estágio, que era o Museu do Inconsciente. Nos anos 90, quando eu cheguei em Natal, eu fui para uma escola trabalhar com crianças com diferentes problemas emocionais, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, e ainda não era obrigatório ter essas crianças na escola. Mas mesmo assim, essa escola acolheu 20% de crianças com esse tipo de problema, estudavam lá. E aí eu comecei a fazer um trabalho de arte, porque a princípio as crianças observavam mais do que eram sujeitas do processo. Depois disso, a gente foi mais ou menos em 2001, aqui na Vila, a gente criou o espaço do Centro de Cultura da Vila de Ponta Negra. Neste espaço, a gente começou a fazer trabalho com crianças que aparentemente vinham da escola com algum tipo de déficit. Ora era déficit cognitivo, ora era déficit de aprendizagem, ora era déficit intelectual, enfim. E aí eu comecei a observar que essas crianças, a princípio, elas não sabiam muito o que fazer. E aí elas jogavam todas as tintas. E aí, aos poucos, a gente foi trabalhando, foi ajudando aqui, ajudando ali, mostrando para elas trabalhos feitos por outras crianças de outros lugares do Brasil e do mundo. E isso foi motivando a oficina de arte. Muito bem.
muitas dessas crianças avançaram enormemente na sua aprendizagem, né, com depoimento de professores. E nessa altura, logo que eu cheguei, poucas eram jovens de escolas públicas que enfrentavam vestibular aqui na vila. Hoje, me dá um prazer enorme de ver 10 anos depois essas crianças passarem por aqui e dizer assim: eu me inscrevi no vestibular. Só isso já valeu a pena. A arte já teve aí o seu grandioso papel na transformação de uma comunidade. Então, com essa mensagem da arte como alternativa de uma vida mais feliz, né, a gente encerra esse bloco, Graça. E no próximo a gente volta a falar sobre arte-terapia com perguntas das pessoas na rua. Até daqui a pouco. Meu compadre, me diga uma coisa. Você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece, não? E vocês conhecem a origem da expressão enxerido sem lenço? Também não? Então, ó, gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Então, e a gente volta agora a falar sobre arte-terapia com a arte-terapeuta Graça Leal. Graça, a gente vai começar esse bloco com perguntas das pessoas na rua. A arte-terapia serve para tratar doenças também? Eu não consigo ver a arte num tratamento específico. A arte pode trabalhar com pessoas com depressão, com pessoas com ansiedade, com pessoas com deficiências motoras, né? Ela trabalha nessa deficiência, ela trabalha nesse reconhecimento do homem. Ele passa a se reconhecer numa outra instância, em um outro estado. A arte não serve especificamente para um problema. Ela pode ajudar, por exemplo, um dependente químico a descobrir o seu caminho através da arte. A ser um escultor, a ser um artista plástico, a ser um criador de bonecos de mamulengo. A arte, ela te dá N possibilidades de transformar a própria vida. Olha, geralmente a pessoa que tem problemas coronários, ela é ansiosa, ela fica o tempo inteiro esperando que o infarto aconteça. Trabalhar a arte aí é super interessante, porque ela relaxa, porque ela comove e porque ela te dá essa plenitude, que é fundamental, não para o ser doente, mas para o ser são que você deseja ser. Graça, diante dessa sua resposta, eu acho que muita gente aí está querendo usar a arte-terapia para uma vida mais saudável, né? E as pessoas na rua têm outras curiosidades. Vamos ver? Professor de arte pode fazer arte-terapia? Eu não vejo muita diferença para uma aula de arte e para uma aula de arte-terapia. As duas têm o sujeito como o fazedor da arte, né? A criança, o jovem, o adulto. O problema é o não conhecimento da arte, que muita gente acha que é apenas um paliativo para alguma coisa. Não tem o que fazer, coloca na aula de arte. Não tem o que fazer, manda ele fazer terapia artística. Não é bem assim. A arte, desde o momento que o indivíduo chega no espaço, ela já está acontecendo, a terapia já está acontecendo. Ninguém pega no pincel sem antes respirar, sem antes tomar consciência, deixa lá fora o estado de estresse que trouxe para dentro. Eu costumo, nas minhas aulas de arte, trabalhar a questão do relaxamento. Ela é super importante. Torna o que o indivíduo trazia como uma coisa que ficou lá fora e aqui dentro ele vivencia um processo artístico. Então, o professor de artes tem uma importância muito grande nesse processo, né? Ele não pode se ver só como uma pessoa que está ali para deixar as crianças pintarem ou brincarem. Ele tem de observar cada detalhe que a criança fizer, por exemplo, pintar em um pedaço de papel ou numa dança, se ela sempre se isolar. Isso é um processo de arte-terapia, de fato? Esse é um processo muito interessante. O professor de arte, ele não só é um educador, ele é uma pessoa que está ali atento a todos os movimentos. Eu costumo trabalhar a arte coletivamente,
mas individualmente ela acontece. E o professor de arte, quando ele está no espaço e que uma criança se desloca, fica isolada, isso já chama a atenção dele, né? Ele já sabe como que ele vai conduzir esse processo para que essa criança volte a estar no grupo. Os professores de arte, na sua grande maioria, são pessoas muito atentas a esse processo de condução de uma vida melhor para o homem. Todo professor de arte está sempre atento ao indivíduo com quem ele está trabalhando. Para ser um terapeuta, não basta ser um arte educador, né? Ele precisa de informações e de formações. Embora eu, por exemplo, não tenha feito uma formação dentro da universidade, eu fiz várias formações fora da universidade. Eu, na verdade, fiz uma formação em corpo, que para mim me auxilia e me ajuda imensamente no meu trabalho de arte, com eutonia muscular, com consciência corporal. Eu sou coreógrafa e bailarina. Isso tudo foi muito importante para a minha formação. Mas hoje existem cursos de formação em arte-terapia. Aqui no Rio Grande do Norte eu conheço pelo menos uns 3 cursos. E ainda tem mais perguntas. Vamos lá. Por favor, eu queria saber o que a arte-terapia pode ajudar em quê? A arte-terapia trata da universalização do homem, do encontro do homem com ele mesmo. A arte-terapia é um canal de trazer o homem para o seu entendimento de mundo. Ela é fundamental e as pessoas não têm que ter medo, não têm que temer. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei desenhar. Todo mundo sabe. A arte-terapia desperta esse ser inteligente, coeso, que existe dentro de cada um de nós. E as pessoas na rua ainda estão curiosas sobre a arte-terapia. Mais uma pergunta. Qual o exemplo que você pode me dar com as pessoas que foram curadas com a arte-terapia? Olha, existem várias formas de utilizar a arte-terapia. As danças circulares são uma delas. É interessante e eu gostaria de chamar as pessoas para que participassem das rodas das danças circulares. Você pode trabalhar em grupo, num ateliê, você pode trabalhar numa praça, você pode trabalhar em lugares que abrigam idosos, principalmente essas pessoas que precisam muito por causa do sentido da solidão na vida delas, no processo delas de entendimento. É fundamental a arte nesses espaços. Você pode trabalhar em hospitais com crianças, adultos, você pode trabalhar em clínicas psiquiátricas, você pode trabalhar, enfim, em todos os espaços que houver homem, que houver objetos que você possa reciclar, que houver gestual e que houver desejo, você pode trabalhar com arte-terapia. Graça, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu sou uma admiradora do seu trabalho. Você realmente faz com que as pessoas enxerguem que o mundo é simples, né? Basta que as pessoas possam ser livres e fazer o que realmente elas têm vontade de fazer. Parabéns. Eu acho que esse sentido da liberdade que a gente adquire com a vida é quando a gente entende que para viver e ser feliz é preciso muito pouco. É apenas a gente ter o entendimento do mundo que a gente quer, da forma como a gente vive e da maneira como a gente aplica. Isso é ter uma vida saudável. Para falar um pouco mais sobre as alternativas de uma vida saudável, a gente vai falar no próximo bloco sobre florais. Não perca! A gente está de volta agora para falar sobre a terapia dos florais com a farmacêutica Ilani Dantas. Ilani, como é esse tipo de terapia? As flores realmente elas podem curar doenças? Existem vários sistemas florais que utilizam flores como tratamento, como metodologia de tratamento. Entre estes sistemas, o mais tradicional são os florais de Bach, cujo fundador é um inglês que desenvolveu toda essa terapia usando 38 flores. E existem hoje, utilizando outros sistemas, tipo os californianos, australianos,
vários outros sistemas terapêuticos, mas a gente trabalha basicamente com os florais de Bach, que tem mais estudos, mais estrutura difundida. E agora você vai responder às perguntas das pessoas que a gente encontrou nas ruas e falamos sobre a terapia dos florais e elas ficaram curiosas. Qualquer tipo de flores serve para esse tipo de terapia? Não. A priori, nós temos 38 flores estudadas pelo Dr. Bach, porque precisa todo um acompanhamento, uma metodologia de trabalho, e nem todas as flores estão adaptadas para esse conhecimento. Não se sabe exatamente o que essa flor se presta. Então, a gente trabalha basicamente com aquelas que a gente tem conhecimento. Nós trabalhamos com Empátias, que é uma plantinha, que o nome científico dela é Empátias glandulífera. E essa planta, ela tem uma ação muito interessante nos estados de ansiedade, de impaciência, né? Essa é uma planta. Normalmente, o sistema floral de Bach não tem nenhuma planta do Brasil, nenhuma planta do Nordeste brasileiro. São plantas silvestres da Inglaterra. E agora mais uma pergunta das pessoas para você. Como é feito esse tratamento com flores? Inicialmente, eu gostaria de dizer que o sistema terapêutico floral, ele, assim como outras terapêuticas alternativas, ela não trata a doença, ela trata o doente. Então, ela ajuda o paciente a se curar. Então, por exemplo, um paciente que tem depressão e ele apresenta uma gastrite, mais importante que curar a gastrite dele vai ser curar aquela depressão que ele tem, porque ela provavelmente é o início da doença dele. Então, o sistema terapêutico floral, o terapeuta, o médico que acompanha aquele paciente, ele vai tentar tratar a depressão que ele tem, com os sintomas que ele apresenta, com a ansiedade que ele apresenta, a falta de sono, não importa o sintoma que ele apresenta, e em função disso ele vai curar a gastrite por consequência. Então, existe todo um sistema, uma avaliação, um quadro de avaliação que precisa ser feito por um terapeuta, ou por um médico, ou por qualquer um profissional que possa acompanhar e que tenha estudado a terapia floral. Quer dizer, não é algo que qualquer pessoa possa fazer, apesar de que o próprio Bach dizia que o paciente deveria se autodiagnosticar e se automedicar. Isso é interessante, pode ser feito em algumas situações sim, como situações emergenciais, mas para um aprofundamento, para um tratamento, o ideal é que se procure um profissional habilitado. E tem mais gente curiosa em relação à terapia dos florais. Vamos ver. Qual o tipo de doença que essas flores curam? Eu não quero ser muito abrangente, porque a gente estaria sendo até irresponsável a ponto de dizer que o floral pode curar tudo. Nenhuma terapêutica sozinha pode resolver todos os problemas. Ela pode ser associada a qualquer tratamento. A terapia floral ela pode ser associada à alopatia, à homeopatia, a acupuntura, não importa, ela pode ser associada. Agora, sozinha, a gente deixa muita responsabilidade em cima de uma flor. É muita responsabilidade. Ele pode até resolver, mas não necessariamente a gente pode imputar essa responsabilidade a esse sistema terapêutico. Então, ele serve mais como um complemento. Como adjuvante. E uma das perguntas que eu acho que as pessoas gostariam de fazer se estivessem ao seu lado é: como é feito esse diagnóstico? Como eu sei que tipo de flor é bom para o meu tipo de problema? O diagnóstico é feito da seguinte forma: o paciente conversa com o terapeuta, que é quem está ali acompanhando, e ele relata todos seus anseios, suas queixas, seus sofrimentos basicamente emocionais, são coisas bem emocionais. E o acompanhante, o terapeuta, o médico, quem está acompanhando esse paciente, ele começa a observar aquelas situações onde ele pode entrar. Então, cada florzinha, ela tem seu padrão de equilíbrio e desequilíbrio. O equilíbrio é aquilo que ela vai trazer o paciente para o seu equilíbrio. O desequilíbrio é a doença que a gente apresenta. Então, por exemplo, eu sou irritada, eu não suporto conversar com ninguém, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho rancor. Tudo isso, o terapeuta vai catalogando e vai escolher a flor que mais se adequa àquela situação. Então, é um trabalho bastante minucioso, se for bem feito, o resultado é fantástico. E é demorado o resultado? Não. Por incrível que pareça, se a escolha for bem feita, é muito rápida a ação. Agora, o tratamento normalmente é prolongado. Quer dizer, geralmente se usa um floral por 2, 3 meses, né, e nesse decorrer são avaliadas as modificações que precisam ser feitas naquela fórmula ou não. E além da flor, qual a substância que tem no floral? Então, o floral ele entra como veículo, né, de formulação, o conhaque, que normalmente ele é usado na concentração de 30% para conservar aquela preparação, somente. Alguns pacientes têm intolerância ao conhaque, pode usar
o vinagre de maçã ou o próprio álcool etílico. E as crianças podem consumir também? Pode consumir, para isso a gente usa um teor alcoólico bem mais baixo. Ilane, muito obrigada pelas suas respostas, foram bastante esclarecedoras, eu acho que gerou bastante curiosidade em quem não conhecia os florais, né? Eu já conhecia e posso dar o testemunho que realmente é muito, muito bom. Pelo menos a gente se sente mais tranquila, né? Emocionalmente age bastante bem. Muito obrigada. A mensagem que eu gostaria de passar para todo o telespectador é que antes de procurar um tarja preta, você está ansioso, você está com depressão, você tem tantos sofrimentos, antes de procurar um tarja preta, existem outras possibilidades terapêuticas que podem lhe aliviar e trazer um conforto muito interessante e saudável. De uma forma muito mais amena, muito mais salutar de cuidar da saúde. E com a energia das flores, a gente encerra o programa de hoje, desejando que todos sejam bem felizes.